Você já parou para pensar que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão? Que foram mais de 300 anos de exploração, violência e desumanização de homens, mulheres e crianças negras? E você já se perguntou por que, mesmo depois de mais de 130 anos da abolição, os descendentes desses escravizados ainda ocupam em sua maioria os piores postos de trabalho, as periferias sem infraestrutura, as escolas precárias e os hospitais públicos superlotados? Hoje, eu quero te convidar a refletir sobre um tema urgente. O Brasil deve sim pagar indenização aos negros pelo uso da mão de obra escrava, não como um favor, mas como justiça histórica. Quando falamos em indenizações por crimes históricos, o governo brasileiro costuma fingir que não sabe do que estamos falando. Mas basta olhar para outros países para perceber que reparação é possível e necessária. Em 2023, a Alemanha anunciou mais de 1,4 bilhão de dólares em indenizações e serviços sociais para sobreviventes do nazismo. Estima-se que 128 mil sobreviventes em todo o mundo ainda recebem pagamentos diretos e assistência. Só em serviços de assistência domiciliar, em 2024, serão quase 900 milhões de dólares investidos. Outro exemplo, os bancos suíços, que colaboraram com os nazistas, criaram em 1998 um fundo de 1,25 bilhão de dólares para indenizar famílias judias roubadas. Só em um único caso, os herdeiros de vítimas receberam 21,9 milhões de dólares. Esses valores não trazem de volta as vidas perdidas, mas representam um reconhecimento real do dano e um esforço de compensar, ainda que tardiamente, séculos de violência e roubo. Agora pense comigo, se vítimas do Holocausto receberam bilhões em compensação, por que os descendentes de africanos escravizados no Brasil nunca receberam nada? Foram mais de 4 milhões de africanos sequestrados e trazidos à força para o Brasil. Foram séculos de exploração gratuita que construíram a riqueza deste país. As lavouras de açúcar, o ouro de Minas Gerais, o café que enriqueceu São Paulo, a infraestrutura das cidades. Tudo isso foi erguido com sangue, suor e lágrimas de pessoas negras. E quando veio a abolição em 1888, os antigos senhores de escravos não receberam um único centavo de reparação. Ao contrário, os antigos senhores de escravos foram indenizados pela perda de sua propriedade. Ou seja, o Estado brasileiro pagou os opressores e abandonou os oprimidos. Esse é o maior escândalo da nossa história. Muitos vão dizer: "Ah, mas já existem cotas raciais. Ah, mas já existem programas sociais." Mas vamos ser sinceros, isso é paliativo, coisas que políticos amam. As cotas ajudam uma minoria a acessar universidades e concursos. Programas sociais aliviam a fome de milhões. Na minha opinião, isso está mais para policagermem, mas enfim. Mas nada disso muda o fato de que a população negra continua fora da elite econômica, médica e acadêmica do Brasil. Quantos negros você conhece que são donos de grandes hospitais privados? Ou que são donos de universidades de ponta? Ou que comandam empresas bilionárias no Brasil? A resposta é óbvia: quase nenhum. Porque não basta abrir uma porta, é preciso construir prédios inteiros de oportunidades. Sem dinheiro, sem capital inicial, sem grandes estruturas, não há como competir de igual para igual. E é justamente aí que entra a indenização. Mas o que seria uma verdadeira reparação? Imagine um Brasil onde nós, negros, tivéssemos um bairro de alto padrão como Higienópolis, onde pudéssemos frequentar um hospital de referência chamado Zumbi dos Palmares, moderno, sofisticado, igual aos melhores do mundo. Onde nossos filhos estudassem em colégios de excelência, como um colégio Einstein, com a mesma qualidade das escolas da elite paulistana. Onde tivéssemos um clube luxuoso nos jardins para celebrar nossa cultura, nossa força e nossa história. Onde marcas de grife criadas por negros disputassem espaço com as maiores do mundo. Esse não é um capricho. Esse é o verdadeiro sentido da reparação. Transformar o sonho de igualdade em realidade. Porque ser negro no Brasil não pode significar estar sempre à margem. Tem que significar também ocupar o topo, com dignidade, poder e orgulho. Reparação não pode ser apenas simbólica. Reparação tem que ser econômica, estrutural e transformadora. Isso significa criar fundos bilionários para financiar hospitais de excelência administrados por negros.
criar universidades e colégios premium, dirigidos por negros, com bolsas integrais para estudantes negros. Apoiar empreendimentos negros em larga escala, dando acesso real à elite econômica. Se bancos suíços pagaram bilhões a herdeiros de vítimas do Holocausto, o mínimo que o Estado brasileiro deve é um fundo nacional bilionário para corrigir a dívida histórica com os descendentes de escravizados. Porque a escravidão não é só passado, ela molda o presente. Ela explica por que a população negra é a mais assassinada, a que mais morre em hospitais públicos, a que mais sofre com desemprego, a que mais é encarcerada. Enquanto não houver reparação econômica, estaremos apenas pintando uma parede rachada, sem consertar a estrutura da casa. A questão é moral e histórica. Alguns vão dizer: "Ah, mas isso aconteceu há séculos, não podemos mudar o passado." É verdade, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o presente. E se outros povos receberam reparação, por que os negros brasileiros nunca receberam nada? Será que a vida e a dignidade de nossos ancestrais valem menos do que a de outros povos? A resposta está na própria lógica do racismo estrutural. Até hoje, o sofrimento negro é minimizado, ignorado, silenciado. Mas a verdade é que não há como falar em justiça no Brasil sem falar em reparação. E reparação não pode ser apenas simbólica. Reparação tem que ser econômica, estrutural e transformadora. Está na hora de reconhecer: o Brasil deve uma dívida impagável ao povo negro. E essa dívida não será quitada com discursos bonitos, nem com políticas superficiais. Essa dívida só será quitada quando o Estado brasileiro assumir sua responsabilidade histórica e criar um programa de indenização real, capaz de transformar descendentes de escravizados em donos de hospitais, universidades, empresas e bancos. Porque justiça de verdade não é só abrir portas. Justiça é dar aos negros brasileiros o que foi roubado de seus ancestrais: a chance de estar no topo. Se a Alemanha pôde reparar os judeus, se a Suíça pôde reparar vítimas do Holocausto, o Brasil pode e deve reparar os negros. Essa não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça. Se a escravidão roubou ontem, a reparação pode construir o amanhã. Um amanhã em que negros não sejam apenas lembrados como resistência, mas celebrados como herdeiros da grandeza. Um amanhã em que nossos bairros brilhem como Higienópolis, onde nossos hospitais curem como templos de vida, onde nossos colégios formem gerações de reis e rainhas. Um amanhã em que nossas marcas, nossas grifes, não sejam apenas símbolos de consumo, mas bandeiras de vitória. Porque o sonho que carregamos não é pequeno. O sonho que carregamos é de justiça, é de dignidade, é de futuro. E esse futuro tem um nome: reparação. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa desse poder. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo. Seguimos.